Quando falamos se está chovendo, então a rua está molhada, estamos expressando uma condicional. Estamos dizendo que estar chovendo implica a rua está molhada. Olha, observe essas duas palavras, condicional e implica. Estamos usando termos diferentes para referir a ideias similares. Afinal, o que significam tais coisas? Qual é a semântica da condicional e da implicação? Entender isso é fundamental em argumentação lógica. Presta atenção, isso é importante. Entender a semântica da implicação. O que significa o condicional? E esse estudo é o que estamos iniciando. Primeiro, vamos começar estabelecendo notações. Considere essa condicional. Se está chovendo, então a rua está molhada. Temos aqui uma condicional, que podemos denominar como sendo também uma implicação. Ou seja, os termos condicional e implicação, no contexto da argumentação lógica, são usados de forma equivalente. Dizemos que temos aqui uma implicação e dizemos que temos aqui uma afirmação que é uma condicional. Como representar tal condicional? Primeiro, representamos as proposições envolvidas. Suponha que está chovendo, é representado pela letrinha P, e a rua está molhada, por quê? Nesses termos, esta condicional é representada por essa sentença. E aqui temos o conectivo implica, que é um conectivo lógico. Observe que, quando expressamos essa condicional, estamos dizendo que P é uma condição suficiente para quê? Ou seja, estar chovendo é suficiente para concluir que a rua estará molhada. E a rua está molhada é uma condição necessária para estar chovendo. Em outras palavras, a possibilidade de estar molhada a rua é uma condição necessária para chover. Importante de tudo isso é observar que o conectivo implica não necessariamente representa causalidade. Opa, o que significa isso? No caso dessa condicional, estar chovendo é uma causa para a rua estar molhada, mas nem sempre é esse o caso. E é isso que vamos ver a seguir. É importante observar o seguinte: na lógica, a sentença P implica que representa uma implicação material entre P e Q. O que significa isso, implicação material? Olha, isso é para chamar a atenção que tal implicação é diferente da que utilizamos na língua portuguesa, no nosso dia a dia. Ou seja, dizer que P implica que, na lógica, não necessariamente estamos dizendo que haja uma conexão causal ou temporal entre P e Q. Na lógica, quando escrevemos, por exemplo, a fórmula P implica que, não necessariamente pretendemos dizer que P é uma causa de Q. O objetivo é dizer que, se P é verdadeiro, então necessariamente Q também é verdadeiro. Conforme essa ideia, podemos então construir uma tabela que define a semântica da implicação e entender um pouco mais sobre essas coisas. É claro que estamos dando os primeiros passos. Vá com calma.
Puxa, por que a implicação na lógica não representa causalidade? Puxa, é claro que falta ainda falar mais sobre isso. E é o que vamos fazer, e é exatamente o que vamos fazer a seguir. Apresentamos aqui uma tabela verdade, cujo propósito é estabelecer a semântica da implicação. Sabemos o seguinte: se a implicação é verdadeira, por exemplo, estar chovendo implica rua molhada, é uma implicação verdadeira. Nessas circunstâncias, se é o caso que está chovendo, o P é verdadeiro, nós concluímos que Q é também verdadeiro. Ou seja, a rua está molhada. Isso é representado na tabela verdade na primeira linha. Dado que a implicação é verdadeira e P é verdadeiro, então Q também é verdadeiro. Essas três coisas andam juntas. Por outro lado, se é possível ter P verdadeiro e Q falso, isso nos diz que a implicação é falsa. Por exemplo, verdadeiro que sou rico, falso que sou feliz. Ou seja, é possível ser rico e não ser feliz. Por isso aqui, a implicação se é rico então é feliz é uma implicação falsa, porque é possível ter P verdadeiro e Q falso. Nessas circunstâncias, a implicação é falsa. A questão que aparece agora é a seguinte: como preencher a tabela nesses dois lugares? Se P é falso e Q é verdadeiro, o que devo colocar aqui? E se P é falso e Q é falso, o que devemos colocar aqui? Como que devemos terminar o preenchimento da tabela verdade da implicação? Importante pensar sobre isso. Mas antes de tudo, antes de falar sobre isso, vou contar uma história. Historinha curiosa. Contam que certo dia, um aluno pediu ao famoso lógico e filósofo Bertrand Russell que provasse que qualquer coisa segue da contradição, ou seja, que qualquer coisa segue de uma sentença falsa. Olha, Russell disse que provaria que isso é o caso, ou seja, Russell disse que provaria que a partir de uma falsidade que ele e o Papa são as mesmas pessoas. Em outras palavras, a partir de uma falsidade, Russell provaria qualquer coisa, até que ele e o Papa são as mesmas pessoas. Veja a prova apresentada por Russell. Suponha o seguinte: que o peso de um abacaxi é 2 quilos e o peso de uma abóbora é 5 quilos. Então, o que estamos expressando aqui é uma falsidade. Estamos dizendo que o peso de 2 abacaxis é igual ao peso de uma abóbora. Ou seja, estamos dizendo que 2 mais 2 é igual a 5. Isso, evidentemente, é uma falsidade. E o que Russell fez foi provar, a partir dessa falsidade, que ele e o Papa são as mesmas pessoas. E ele o fez utilizando implicações verdadeiras. O raciocínio aqui está verdadeiro. O problema é que, usando um raciocínio correto, a partir de uma falsidade, provou-se uma falsidade. Ou seja, usando implicações verdadeiras, a partir de uma falsidade, podemos ter qualquer resultado. Veja como foi a prova. Bom, mas se 2 abacaxis, o peso é igual ao de uma abóbora, 2 mais 2 é igual a 5, podemos tirar 2 quilos de cada lado.
Então o peso de 2 abacaxis menos 2 quilos é igual ao peso de uma abóbora menos 2 quilos. Ou seja, 2 é igual a 3. Mas, se isso é igual a isso, podemos inverter os lados. Ou seja, o peso da abóbora menos 2 quilos é igual ao peso dos abacaxis menos 2 quilos. Ou seja, se 2 é igual a 3, então 3 é igual a 2. O que estamos fazendo aqui é usar esse fato verdadeiro, que diz o seguinte: peso de A é igual a peso de B, então peso de A menos 2 quilos é igual a peso de B menos 2 quilos, que foi o que foi usado aqui. E depois simplesmente invertemos os lados da igualdade. O raciocínio está todo correto. De novo, usando essa propriedade, podemos tirar 1 quilo do lado de cá e 1 quilo do lado de cá. Então, se o peso da abóbora menos 2 quilos é igual ao peso dos abacaxis menos 2 quilos, concluímos que o peso da abóbora menos 2 quilos menos 1 quilo é igual ao peso dos abacaxis menos 2 quilos menos 1 quilo. Em outras palavras, se 3 é igual a 2, então 2 é igual a 1. E aí então, Russell concluiu o seguinte: o Papa e eu somos 2, mais 2 é igual a 1. Logo, eu sou igual ao Papa. Puxa, Russell é igual ao Papa? É importante pensar sobre essas coisas. Puxa, concluímos que Russell e o Papa são as mesmas pessoas. Mas isso é um absurdo. Mas por que isso aconteceu? O raciocínio foi todo ele um raciocínio correto, implicações verdadeiras. O problema foi que partimos de uma falsidade. Veja o resumo disso. Podemos ter uma prova saindo de A, que implica B, que implica C, que implica D, e concluir D. Uma prova em que todas essas implicações são implicações verdadeiras. Mas nessa prova, se partimos de uma falsidade, como essa aqui, 2 mais 2 é igual a 5, podemos chegar em algo que é falso. Por exemplo, que Russell é igual ao Papa. Mas, e se nessa prova partimos de algo verdadeiro? De algo que diz, por exemplo, que é verdade que x é maior que 10. Daí vamos chegar que x ao quadrado é maior que 100, que é verdade. Em outras palavras, o que estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: numa prova com implicações verdadeiras, quando partimos da falsidade, podemos chegar em algo falso. Mas, se partimos da veracidade, certamente vamos chegar em algo verdadeiro. Suponha um outro exemplo. Chuva implica rua molhada. Essa é uma implicação verdadeira. Suponha que seja falso que está chovendo. Suponha que agora não está chovendo. É falso esse fato. O que podemos concluir a respeito da rua? Afinal, é verdadeiro ou é falso que a rua está molhada? Olha, pode ser verdade. Alguém molhou a rua. Não está chovendo, mas a rua está molhada. Mas também pode ser falso. Ou seja, não está chovendo e é falso que a rua está molhada, está tudo seco. Conclusão. Dado a implicação verdadeira, se o antecedente é falso, podemos ter qualquer coisa no consequente, ou seja, podemos ter um consequente verdadeiro ou falso. Em outras palavras ainda, se é falso que está chovendo, podemos ter rua molhada ou seca. Agora, podemos apresentar a conclusão final. Ou seja, terminar o preenchimento da tabela verdade que determina a semântica da implicação. Veja, suponha essa implicação.
uma implicação verdadeira. Se ela é uma implicação verdadeira, então, se A é interpretado como verdadeiro, desses dois fatos, concluímos que B é verdadeiro. Isso é o que está expresso na primeira linha. A questão agora é a seguinte: dada a implicação verdadeira, se A for falso e a implicação verdadeira, então, o que podemos concluir sobre B? Olha, nessas condições, dada a implicação verdadeira, se A é falso, podemos concluir B verdadeiro ou falso. É o caso da rua e se está chovendo. Se é falso que está chovendo, podemos ter rua molhada ou seca. Em outras palavras, dado a implicação verdadeira, se o antecedente é verdadeiro, dado que a implicação é verdadeira, o consequente necessariamente é verdadeiro. Isso é a primeira linha. Mas, dado uma implicação verdadeira, se o antecedente for falso, podemos ter no consequente um consequente falso ou um consequente verdadeiro. Qualquer coisa pode acontecer. E é por isso que preenchemos essa tabela nessas duas linhas desse jeito. Dada a implicação verdadeira, se o antecedente é falso, podemos ter qualquer coisa no consequente. De novo, vale a pena chamar a atenção para esse fato. Entender a semântica da implicação, das condicionais, isso é importante. Isso é importante na nossa vida do dia a dia. Usamos com muita frequência condicionais. Pense nesse fato. Pare, pense sobre o que significa dizer que uma condicional é verdadeira. Pense nessas coisas, causa e efeito. O que é isso? Isso é importante.